A gente vai mudar de assunto, mas ainda falando sobre decisões do ministro André Mendonça. César citou agora que André Mendonça foi o ministro que autorizou a quebra de sigilo, do filho do presidente Lula para a Polícia Federal. E ele também decidiu que os irmãos do ministro Dias Toffoli, José Eugênio Dias Toffoli e José Carlos Dias Toffoli, podem decidir se querem ou não comparecer à CPI do crime organizado no Senado Federal, já tratando do caso envolvendo o Banco Master. O salvo-conduto de Mendonça atendeu a um pedido da defesa dos irmãos, que alegou ao STF que eles foram convocados na condição de investigados e, portanto, a presença seria facultativa. Ao vivo de Brasília, o repórter José Matheus Santos tem os detalhes. Boa noite, José Matheus. Boa noite, Celso. Boa noite, Marina, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do SBT News. Essa decisão foi tomada hoje pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. O ministro atendeu a um pedido da defesa dos irmãos do ministro Dias Toffoli. Os advogados de José Eugênio Dias Toffoli e José Carlos Dias Toffoli alegaram que eles foram convocados como investigados para a Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, que está atualmente em tramitação no Senado Federal. De acordo com os advogados, o escopo da convocação demonstra isso. Esse pleito foi atendido pelo ministro André Mendonça. O magistrado, ao proferir a decisão, entendeu, e é o que ele já tem feito em outras ocasiões semelhantes, pelo direito facultativo dos dois irem depor, ou seja, fica a critério dos irmãos do ministro Toffoli comparecerem ou não para prestar depoimento na comissão. Se eles forem, também podem ficar em silêncio. Essa decisão foi classificada pelo próprio ministro André Mendonça como um salvo-conduto para os irmãos do ministro Dias Toffoli. O magistrado entendeu para afastar a obrigatoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultatividade e deixando a cargo dos requerentes a decisão de comparecer ou não ao crime organizado. Também permitiu a assistência por advogado durante a convocação, caso eles compareçam à Comissão Parlamentar de Inquérito, e também permitiu o direito de não serem submetidos ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo. E também deliberou para que eles não sofram constrangimentos físicos ou morais decorrentes desses direitos que foram concedidos na decisão do ministro André Mendonça. Essa convocação foi autorizada pela CPI do crime organizado, que está atualmente em tramitação no Senado Federal. Esse colegiado entendeu, isso foi o relator da comissão, é o senador Alessandro Vieira, que é do MDB de Sergipe. O parlamentar, inclusive, é um dos principais críticos da atuação do ministro Dias Toffoli, e os parlamentares, ao aprovarem essa convocação, entenderam que devem apurar a questão da sociedade que os irmãos de Toffoli têm. Inclusive, o próprio ministro admitiu que é um dos sócios da Maride de Participações. Essa empresa vendeu uma cota no resort Itaiaiá, que fica em Rio Claro, no interior do estado do Paraná, a um fundo de investimentos, a Reag Investimentos, um fundo que é ligado a Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master. Inclusive, esse caso foi um dos motivos que pressionaram o ministro Dias Toffoli a levar a decisão que fez com que ele saísse da relatoria do caso do Banco Master antes do Carnaval, ou seja, há cerca de 2 semanas. Isso foi um dos motivos que acabaram pressionando os bastidores dentro do Supremo Tribunal Federal para culminar com essa decisão de Toffoli, uma decisão dele próprio de abrir mão da relatoria desse caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Essa investigação que agora está sob relatoria do ministro André Mendonça e apura suspeitas de fraudes financeiras de cerca de 12 bilhões de reais no banco comandado por Daniel Vorcaro no âmbito da Operação Compliance Zero. Volto com vocês, Celso e Marina, no comando do Jornal do SBT News. Obrigado, José Matheus. E nós voltamos a falar com os nossos analistas Ranier Bragon e César Feitosa. Ô César, a CPI aprovou a convocação para ouvir os irmãos do ministro do Supremo sobre as relações que eles possuíam com a Reag, gestora, então, de fundos ligado ao Banco Master.
É isso. O grande questionamento que foi levantado no Supremo entre alguns de seus ministros, eu pude conversar com 2 deles, publiquei hoje mais cedo na coluna no site, era um possível drible ao regimento do Senado Federal na aprovação desses requerimentos na CPI do crime organizado. Por quê? A CPI do crime organizado tem um fato específico que é investigado, portanto, há um escopo de investigação que é a atuação de facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, no país e a sua entrada no sistema financeiro nacional, isso tudo por causa dessas últimas investigações da Polícia Federal do ano passado e também aquela operação da PM do Rio de Janeiro que acabou resultando em mais de 120 mortes nos complexos do Alemão e da Penha. Essa investigação, a CPI, ela foi aberta com base nessas últimas informações. Mas, se aproveitando da CPI, os senadores conseguiram aprovar ali algumas convocações referentes às questões mais populares e mais importantes que estão acontecendo agora na política brasileira, que são as questões relacionadas ao caso Master e a relação de Dias Toffoli com o banqueiro Daniel Vorcaro. E eles colocaram, então, ampliando um pouco o escopo da investigação, eles conseguiram colocar ali esses requerimentos que acabaram sendo aprovados. Na visão de pelo menos 2 integrantes do Supremo Tribunal Federal, com quem eu pude conversar de ontem para hoje, há essa avaliação de que essa ampliação do escopo, a inclusão de Dias Toffoli e seus familiares nesse caso, ela é ilegal. Os senadores não poderiam fazer essa ampliação e que, portanto, até mesmo as quebras de sigilo da Maride de Participações, a empresa de Toffoli e de seus irmãos, ela poderia ser revertida dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um ponto. Isso ainda deve ser levado para discussão dentro do STF. Agora, a decisão do ministro André Mendonça, ela segue todas as decisões que o próprio ministro tem tomado em relação a convocações de investigados em CPIs do Congresso. Ele entende que, por causa da Constituição, há a determinação de não autoincriminação, ou seja, as pessoas que são investigadas, elas não são obrigadas, elas têm o direito de não criar provas contra si, de não se autoincriminar.